A graça e a paz, estamos ao vivo aqui no Facebook e hoje eu quero trazer uma reflexão que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, acerca do fruto do Espírito, mais especificamente, benignidade e bondade. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Antes de eu entrar no tema, eu quero trazer um panorama dessa epístola. O tema central da epístola aos Gálatas é a liberdade cristã. E Paulo, ele, junto com Barnabé, a maioria dos estudiosos entende que essa epístola aos Gálatas foram enviadas às igrejas da região da Galácia que Paulo fundou na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé. Ou seja, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E Paulo, quando termina sua missão ali, junto com Barnabé, eles saem de lá e vão para lá os judaizantes. Os judaizantes, eles faziam uma mescla de cristianismo com judaísmo. E dizia que era preciso se circuncidar, enfim, começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo e o evangelho anunciado por ele. Então Paulo ele envia essa epístola defendendo o seu apostolado, tá? Você vai ver isso aí forte nos dois primeiros capítulos, e defendendo o evangelho anunciado por ele. Também no capítulo 5, versículo 13, Paulo vai tratar aí acerca de que na nossa liberdade cristã não pode dar lugar também à libertinagem, à licenciosidade, não. O cristão que vive de qualquer forma, ele não entendeu o que é a graça nem a cruz de Cristo. Então, aqui no versículo ele faz um contraste aí entre as obras da carne, tá? E o fruto do Espírito. As obras no plural e o fruto no singular. Porque o fruto, embora a gente veja que várias virtudes formam um único fruto, é igual a laranja, que tem vários gomos, mas é apenas uma laranja, assim é o fruto do Espírito. Tá? Diferente dos dons, que os dons são variados, um, outro tem outro. O fruto não, todo cristão tem que ter o fruto do Espírito, que se revela aqui em todas essas virtudes que a gente viu aqui. Especificamente, benignidade e bondade. Uma boa ajuda para que eu e você possa entender o que é benignidade e bondade é ver o seu antônimo. Por exemplo, o oposto, o contrário de benignidade é malignidade. E o oposto, o contrário de bondade é o que? Maldade. Ou seja, aquele que não é benigno é maligno. Aquele que não é bom é mal. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Então, vamos lá. Benignidade é a disposição de ser bondoso com o próximo. Significa excelência de caráter. É aquela pessoa que se compraz em fazer o bem. É algo que vem de dentro. É um sentimento divino, puro, honesto. Tá? Jesus, como um homem perfeito, é nosso maior exemplo de benignidade e amor. Ele amou ricos e pobres e ajudou a todos que vieram até ele. Uma boa ajuda, um bom exemplo para que eu e você possa entender é aquela mulher cananeia. Ela, a princípio, parece que Jesus não estava se importando com o clamor daquela mulher que estava com a filha endemoniada, mas ele estava apenas testando a sua fé. Tanto é que depois ele diz: ó mulher, como é grande a tua fé. Benignidade implica em agir em favor do outro, independentemente de quem ele seja ou o que ele faça. Você vê que quando Jesus atendeu o pedido daquele centurião, ele não se importou quem era aquele homem, para aquele homem que trabalhava. Não, ele foi e atendeu. Davi, a Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul, Saul querendo matá-lo, e Davi lá na caverna escondido, e por acaso Saul entra nessa mesma caverna, atrás de Davi querendo matá-lo. E os homens que estavam com Davi disseram: olha, Deus colocou diante de você teu inimigo, mata ele. Usaram até o nome de Deus, é só. Mas Davi, ele usou de benignidade, misericórdia, poupou a vida do seu inimigo. Não uma, mas duas vezes ele teve essa oportunidade. Tá? Na cruz, Jesus ele mostrou benignidade com aquele homem que estava ali, ia morrer também com ele na cruz. E naquele último instante ali, o Senhor foi benigno, foi misericordioso para com ele. Então, a benignidade ela tem a ver com o que somos, com o nosso caráter, nosso interior. A bondade
é o ato que eu estou fazendo bom para alguém, movido por um sentimento benigno. A bondade, ela tem que ser consequência da benignidade, de você ser uma pessoa benigna. Não pode ser, porque é possível que uma pessoa faça o bem não por uma motivação benigna, mas por uma motivação interesseira, egoísta. Então, eu tenho que pensar benignamente, eu tenho que ser uma pessoa benigna e refletir, consequentemente, de eu ser uma pessoa benigna, fazer o bem. Tá? A gente vê na Bíblia as pessoas que fizeram o bem, mas não porque foram movidas, não porque eram benignas. Se você ver Atos 15, você vai ver Atos 5, você vai ver um casal chamado Ananias e Safira. A Bíblia diz que os cristãos, no primeiro século, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para que tudo fosse repartido e ajudar à medida que alguém tinha necessidade. Mas aí Ananias e Safira fez isso também, mas não por uma motivação benigna. Você pode ver aí em Atos 5, tanto é que eles até morrem. Atos 19 vai falar de uns exorcistas que começaram a observar que Deus, através de Paulo, fazia milagres. E que quiseram também, vou expulsar aqui. Aí foram envergonhados, porque a motivação deles não era benignas. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 19, versículo, deixa eu ver aqui, Atos 19, versículo 13 a 17. Então, Lucas, capítulo 10, também vai contar aí a parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem ele foi assaltado, deixado ali quase morto, e passa por ali, por aquele mesmo caminho, um levita e um sacerdote, deixaram lá o homem cair. Mas o samaritano, que não se dava com o judeu, foi lá, se aproximou, cuidou, limpou as feridas, levou para um local seguro, pagou as despesas, olha só, sem esperar nada em troca. Isso é benignidade, isso é bondade. Tá? Santo Agostinho, ele disse uma frase que é a seguinte: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Vou repetir. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Jesus disse o que é benignidade. Abre aí em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Olha só, Deus é bom, e ele revela a sua bondade na criação. Quando você lê Gênesis, capítulo 1, você vê várias vezes, e viu Deus que era bom. Deus revela a sua bondade na salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: aquele que começou uma boa obra em vós há de aperfeiçoar, falando de salvação. Então Deus revela a sua bondade na criação, Deus revela a sua bondade na salvação, e Deus revela a sua bondade na sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, como eu manifesto a benignidade e bondade? Antes, é preciso ressaltar que o fruto do Espírito não é resultado do esforço humano. Não. O fruto do Espírito é algo que vem de Deus. Tá? É um fruto, é uma obra do Espírito. Tá? Então, não é resultado dos nossos esforços. Então, isso é muito importante ressaltar. Como eu manifesto benignidade e bondade? Anota aí. Colossenses capítulo 12, capítulo 3, versículo 12 vai dizer: revestiram-se de bondade. Você vai ver lá, nos versículos anteriores, a distinção, a diferença entre mortificar, se despojar, né? Se vestir e se revestir. Então, revestindo-se de bondade. Leia lá Colossenses. 2, fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 31. Leia aí. E para adiantar, eu também vou ler o Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, que diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis
e não sereis condenados. Saltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deixarão no vosso ragaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Então, tá? Terceiro, como já vimos, como eu manifesto benignidade e bondade? Primeiro, revestindo-se de bondade. Segundo, fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo. Terceiro, através de nossas palavras. Irmãos, olha o que vai dizer Salmos capítulo 34, versículo 12 e 13. Quem de vós quer amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A vida e a morte estão no poder da língua. Devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes a gente fala uma palavra, até na brincadeira, mas vai machucar uma pessoa e ela às vezes nunca esquece daquilo que foi dito. Às vezes a pessoa nem lembra mais. Tu falasse tal coisa e eu? Então, tenha cuidado com suas palavras. Abra sua boca para abençoar. Entendeu? Não, cuidado com o que você diz. Cuidado com as palavras, use sua boca para abençoar. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Revista-se de bondade. Quarto, quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus. Tudo aquilo que eu quero, mas Deus não quer, não é bom. Você lembra de Ló? A Bíblia diz que quando Ló se separou de Abraão, ele olhou assim, viu lá as planícies lá do Jordão. Olha, não era da vontade de Deus. E acabou perdendo, foi tudo. Né? Quinto, a bondade se revela quando eu tenho a capacidade de sofrer o dano para não ofender a Deus ou ao próximo. Olha só, a bondade se revela quando eu tenho a capacidade de sofrer o dano. Você já pensou perder, deixar para lá, não entrar numa confusão, numa justiça, numa coisa, sofrer o dano? A Bíblia diz que Isaac, ele cavava os poços lá no território inimigo, os inimigos vinham e tolhavam. Em vez de ele brigar por seus direitos, ele sofreu dano, deixava para lá, ia para outro canto cavar. Aí quando cavava, os inimigos iam de novo e tampavam. Em vez dele, não, agora é demais, não, eu vou brigar pelos meus direitos. Não, ele sofreu dano de novo, ia para outro canto, cavava, confiava em Deus. E lá na frente ele cava mais um poço e Deus dá a vitória a ele e não tem mais problemas. Então às vezes, irmãos, melhor sofrer o dano do que entrar numa confusão aí. Enfim. Sexto e último, eu revelo bondade quando eu mostro a disposição de perdoar. Você lembra do exemplo de José do Egito? Você viu que José sofreu. E quando ele teve a oportunidade de pagar o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não tivemos pais, nem filhos perfeitos. Não trabalhamos num local perfeito. Não estudamos numa escola perfeita, não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, vamos ter queixas uns dos outros. As pessoas, elas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas. O remédio para esse mal é o perdão. O perdão, ele constrói pontes, onde a decepção cavou abismos. Perdoe. Então, irmãos, a benignidade, ela está ligada ao nosso caráter, ao nosso interior, enquanto que a bondade é a consequência de você ser uma pessoa benigna, tá? Deus, ele quer que manifestemos o fruto da benignidade e da bondade. Para isso, não podemos nos omitir diante das necessidades das pessoas, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Tiago vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus, ele manifestou a benignidade, curando os enfermos, libertando os cativos e morrendo numa cruz pelos nossos pecados. Eu quero concluir com a frase de John Wesley, que ele diz o seguinte: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Que Deus abençoe a todos.